Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente está chegando ao fim, falando dos profetas maiores e os profetas menores, do Antigo Testamento. E a gente chegou no último profeta menor, que é chamado Malaquias. E Malaquias, ele relata no seu livro, as disputas, entre Deus e o seu povo. E o tema de hoje é que Deus chama o seu povo de volta. Olha como é que é tremendo, Chama o seu povo de volta. E esse está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao 12. Olha o que diz: Em verdade, eu, Yahweh, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filho de Jacó, não sois completamente destruídos? Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, volta para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. E todavia me indagueis, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? E, no entanto, estáis me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. E estáis debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai como vossos próprios olhos, e se não abrireis as comportas do céu, e se eu não derramar sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras e nos campos não perderão o seu fruto. Promete Yahweh, dos exércitos. E toda a nação vos chamarão de Asher. Bem-aventurado, porque a vossa terra será Caifés. Maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Aqui essa disputa, o povo chama o seu povo, o povo israelitas, a nação de Israel, de volta ao reino, de volta a Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o Rei dos Exércitos. E como que fala no versículo 12, o Senhor dos Exércitos. E Deus chama de volta o seu povo, E nessa disputa, Deus, fala para o povo: volte para mim, que está no capítulo 3, versículo 7. E o povo fala: como, Senhor, a gente pode voltar para o Senhor? Como? E Deus responde, Comece a oferecer o dízimo de novo, que está no capítulo 3, versículo 10. Ou seja, os dízimos e as ofertas é 1/10 da renda anual doada para apoiar o templo e os seus sacerdotes. Ou seja, como a gente viu nas disputas anteriores, o povo entregava no templo isso de uma vez por ano. Entregava o melhor do seu povo, como a gente aprendeu no Pentateuco,
né, com a oferta de Abel, e com isso os patriarcas Abraão ofereciam o melhor para o Senhor. Mas nessa época de 300 anos antes de Cristo, o povo de Israel não aprendeu. Estava entregando o pior dízimo ao Senhor e desabastecendo a casa do Senhor no segundo templo. Ou seja, o povo estava entregando a oferta, o novilho, ou seja, o cordeiro com as pernas quebradas, com os olhos cegos, machucados, ou seja, impuros. E Deus chama de volta. Volta para mim. E o povo fala: como, Senhor? Como a gente pode entregar ao Senhor, voltar ao Senhor? E o Senhor Jesus fala: entrega para mim o de melhor, o dízimo e as ofertas, o dízimo, que está no capítulo 3, versículo 10. Entregue para mim o melhor, anualmente, o melhor que você tem, o cordeiro melhor que você tem. Entrega para mim sem mancha, sem mácula, que está no livro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Ou seja, o seu povo estava negligenciando, essa responsabilidade. Com isso, o templo caiu em desuso, como ocorreu. E Deus quer abençoar e abundantemente, que está escrito em Neemias, capítulo 3, versículo 10 e 11. Ou seja, Deus quer fidelidade, ser fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus. E não é só o dízimo, e também não é só as ofertas. Deus quer o seu melhor para Ele. Entregar o seu melhor no seu trabalho, entregar o seu melhor, para o próximo, porque tem pessoas aí que não estão conhecendo Jesus como o único suficiente Salvador, e precisa de você, eu e você, para a gente entregar o melhor para o nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, o melhor nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o melhor do nosso culto, o melhor, para Deus, quando a gente sair de casa e usar a melhor roupa, usar o melhor vestido, usar o melhor que você tem na sua casa para ir adorar ao Senhor. E também adorar ao Senhor também, você entregar o de melhor para Ele no seu coração. Porque Jesus fala que o profeta Malaquias, fala que você fazer isso, Deus vai abençoar você com o melhor dessa terra. Até mesmo as pragas não chegarão no seu campo, não chegaram nas suas vinhas, ou seja, não chegaram no seu trabalho, não chegarão nos seus negócios, não chegará a praga. É isso que o Senhor Deus quer te oferecer o melhor. Mas para isso, o Deus, o nosso Senhor, o Rei e Salvador Jesus Cristo, quer que você entregue o melhor para Ele. O melhor que no seu pensamento, no meu pensamento, no nosso psique, entregue constantemente, que pense nele constantemente, que adore Ele constantemente ao levantar, ao pegar o ônibus e ir para o trabalho, apesar que tenha divergências no trabalho, tem divergências em tudo que você pode fazer, mas Deus quer que você faça o melhor, porque o pensamento do nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo é que você pense nele constantemente, adore Ele constantemente e louva Ele constantemente, não importa onde você esteja, ou seja, no trabalho, ou seja, no ônibus, ou seja, na escola, ou seja, na faculdade. Jesus quer que você entregue 1/10 do melhor para Ele. E para isso, Jesus te convoca hoje. Volta para mim que eu te abençoarei abundantemente. Crê nessa palavra, que o Senhor Jesus vai te abençoar abundantemente, como fala no livro de Malaquias, capítulo 3. Crê nessa palavra, que Jesus te ama e te quer bem,
e aceite Ele como o único suficiente Salvador.